Crente deve votar só em quem é crente? Em quem nós devemos votar e em quem nós não podemos votar de forma alguma? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabrício Gonçalves, estou aqui com o Vilmar Vieira em mais um vídeo dessa série O Cristão e a Política, onde nós vamos estar respondendo algumas perguntas nesse vídeo e falando também a respeito de algo muito importante: em quem nós devemos votar, qual tipo de candidato eu devo apoiar e qual tipo de candidato eu não devo apoiar de forma alguma. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então já compartilha, convida mais pessoas para assistir junto com você e vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema tão importante em nossos dias, o cristão e a política. Então, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, dos 2 primeiros vídeos dessa série. E hoje a gente vai dar continuidade nessa série e eu quero perguntar aqui para o Fabrício. O dia da eleição está se aproximando, em quem votar? Que tipo de candidato eu devo votar? A gente sabe que boa parte das pessoas nessa etapa já tem o seu candidato, porém tem muita gente ainda que fala: vou votar branco, vou votar nulo, nem vou lá votar. Vou votar em qualquer um, chegar no dia lá eu vejo um e voto. Então, em quem o cristão deve votar? Primeira coisa, essa pergunta que o Mário fez é muito pertinente, provavelmente você já tenha se feito ela também. Nós muitas das vezes ficamos na dúvida em quem votar, no sentido assim: olha, não tem nenhum homem seguindo exatamente os padrões que nós cristãos vemos ali na Bíblia, então por isso eu não vou votar em nenhum deles. Muitas pessoas, como você falou, nem comparecem lá para votar, outras comparecem e votam nulo, votam em branco, e isso é um grande erro. Nós, como cristãos, como filhos da luz, nós devemos ser luz. A Bíblia fala sobre pegar uma luz e colocar debaixo da mesa, esconder ela. A luz não foi feita para isso. A lâmpada, na maioria das casas, ela fica no teto, ela fica no alto para iluminar todo o ambiente. Então nós, cristãos, também devemos exercer o nosso direito de cidadania e o nosso dever, inclusive, de votar e eleger pessoas para nos representar. Sabendo disso, em quem a gente deve votar? Que tipo de candidato eu devo apoiar? A primeira coisa que eu devo levar em consideração na hora de escolher um candidato é saber se ele tem vocação para exercer liderança. Porque muitas das vezes, Mário, principalmente em cidade pequena, as pessoas têm aquela ideia de falar assim: olha, fulano de tal candidatou para vereador, coitado, ele está sem trabalhar há tanto tempo, ele não consegue um serviço de jeito nenhum, vamos votar nele porque ele está precisando trabalhar. Ele merece, a frase é que ele merece. Vamos votar que ele merece. E não é assim que a gente define em quem votar. A primeira coisa que nós cristãos devemos levar em consideração é se a pessoa tem vocação para aquilo. Talvez esse mesmo que muitas pessoas falam, ele merece, a empresa dele quebrou, mas talvez a empresa dele quebrou porque ele não soube exercer liderança, porque ele não soube liderar e exercer autoridade. Por isso aquela empresa, por isso ele está desempregado, e ele não é que ele merece um emprego e para isso você vai votar nele. Até porque o servidor público, um vereador, deputado, independente de qual cargo público, ele está ali para trabalhar em serviço do povo. Então é só você analisar. Você, como patrão, contrataria uma pessoa só porque ele merece ou por competência dessa pessoa? Então, pessoal, vocês estão vendo aí que voto não é brincadeira. Voto é uma coisa séria. Porque se você não votar, alguém vai votar no seu lugar. Não que a pessoa vai votar para você, não. Mas um exemplo, ela vai eleger alguém no seu lugar. Então, um exemplo, eu tenho N candidatos, nenhum desses candidatos me interessa. Então, se você não for lá votar, você vai estar deixando com que o outro eleja alguém para você. E não necessariamente ele vai eleger alguém que é mais próximo dos princípios que você gostaria de viver. Então, é muito importante que você vote. E, como o Fabrício respondeu, vota em quem tem vocação para votar. Vota em quem está de acordo com os seus princípios. Nós falamos isso em alguns dos 2 vídeos, nenhum dos 2 vídeos nós citamos isso. Então, exemplos, pega assuntos que são principais para a nossa fé e esse candidato que está votando, ele é a favor ou contra? Ele confessa a mesma fé que você, ele respeita Israel, por exemplo, ele é a favor ou contra de ideologia de gênero, liberação de drogas, N outras coisas que nós citamos nos outros vídeos. Então, na hora de votar, que você deve votar, procure um candidato que tenha esse perfil de acordo com os princípios que você segue. Então, Mário, além disso, além da pessoa ser vocacionada para aquilo, para exercer liderança e governar sobre as pessoas, exercer essa autoridade,
ela precisa também ser preparada. Porque não adianta de nada aquele rapaz que no time de futebol ele sabia liderar ali a equipe ia lá e ganhava. Na empresa ele até sabe ali liderar e motiva as pessoas e faz aquilo ali. Porém, ele não se prepara, não se aperfeiçoa para poder executar uma função. Assim como para subir de cargo em uma empresa, você precisa estudar, crescer cada vez mais para ir subindo degrau por degrau, o candidato também ele precisa ser preparado para não simplesmente chegar, não, ele tem espírito de liderança, vai lá e lidera, vai lá e assume. Não é simplesmente assim. A pessoa precisa se preparar, precisa ser apta para poder assumir uma responsabilidade como essa, que é participar de uma eleição. Além de ser preparada, além de ser vocacionada para aquilo, ela também precisa ter um bom caráter. O Mário falou aqui em outro vídeo sobre aquela pessoa que ela é infiel no pouco, ela também vai ser infiel no muito. Ou seja, o poder, a autoridade não corrompe as pessoas, simplesmente revela quem já é corrompido. Entendeu? Então, nesse sentido, independente se a pessoa seja preparada, se a pessoa tenha vocação para aquilo, se ela não for uma pessoa de bom caráter, ela vai acabar vacilando. Então, nós precisamos, além de procurar alguém que seja vocacionado, que tenha preparação, que tenha também um bom caráter, que exerça ali com autoridade, sabendo seguir os princípios da Bíblia, os princípios da palavra de Deus na hora de exercer essa autoridade. E até porque se você não escolher alguém que é preparado para aquilo, com certeza outra pessoa vai governar no lugar dela. Então você elege José, mas é João que governa. Não, eu votei no fulano, na fulana para poder ser o meu candidato. Aí ele ganha, você fala, nossa, que legal, meu candidato ganhou. Só que agora no dia a dia quem é que manda? É outra pessoa que você não votou que está mandando. Então é muito importante você saber disso. Peraí, eu vou votar nesse, mas é esse que vai governar? É ele que vai controlar os ministros, os secretários? É ele que vai gerenciar a equipe dele? Ou não? Vai ter uma pessoa do lado que vai estar falando para ele, não, faz isso, faz aquilo. Porque aquela pessoa, ela só tem o carisma. Não, fulano é legal, fulano merece, fulano é bom, mas na hora de executar, ele chama outra pessoa e fala, não, faz aquilo para mim porque eu não sei fazer. Então é muito importante saber se a pessoa está preparada para ocupar o cargo que você quer que ela ocupe, que é um cargo muito importante. Então você espera que quando você chega no médico, tenha um médico formado lá, e não um estagiário. Mas na hora de governar o seu município, o seu estado, a sua cidade, pode ir qualquer pessoa. E aquela pessoa que está lá, se não souber, fazer mais mal do que o médico ali. Beleza? Mas já que a gente está falando aqui de quem votar, e agora fica mais fácil perguntar em quem não votar. A resposta mais simples seria o que é o contrário de tudo isso. Mas simplifica para a gente aí em quem a gente não deve votar. Verdade. Se a gente deve votar em uma pessoa de bom caráter, que tenha preparação e que tenha vocação para exercer aquela autoridade, quem a gente não deve votar? Exatamente o contrário. Se a pessoa é despreparada, se a pessoa não tem vocação para aquilo, muitas das vezes ela não sabe exercer essa autoridade, ela sempre é mandada por alguém ao invés dela se impor por essa autoridade, essa liderança. E se ela também não é uma pessoa de bom caráter, você não deve apoiar pessoas dessa forma para exercer essa autoridade sobre a nação, sobre o seu município, independente de qual for a área de liderança. Inclusive, nós precisamos ter muito cuidado, isso aqui é um detalhe crucial na hora de eleger alguém, é que o caráter da pessoa é mostrado através do histórico de vida dela. Então, vamos supor, jamais podemos apoiar e eleger alguém que tenha algum histórico de corrupção. Independente de quem for, independente se é lá na sua igreja que você vai eleger alguém para ser o presbítero. Mas aquele fulano lá comprou alguma coisa e não pagou, ele não dá um bom testemunho. Então não elege esse cara para fazer nada lá na igreja, que ele está dando um mau testemunho. A mesma coisa traz agora para a questão política. Se a pessoa tem algum histórico de corrupção, seja de o que for, que ela tenha feito errado ali no governo, você não deve apoiar pessoas assim, porque é como se fosse aquilo que o Mário falou. Talvez é só uma lanterninha que já está mostrando. Se colocar poder nessa pessoa que já é corrompida desde o pouco, vai mostrar corrupção muito maior. Além disso, uma coisa muito importante, Mário, é que nós como cristãos, nós precisamos entender o seguinte: hoje em dia, todo mundo se afilia ao partido que acha mais interessante, mas nós devemos ser fiéis a esses partidos. Por exemplo, eu me afiliei ao partido Mário, eu devo ser fiel a esse partido acima de tudo e aceitar tudo aquilo que você prega, ou como é que deve ser a nossa conduta quanto a isso? Essa é uma questão muito importante, porque aqui no Brasil a gente vê muita questão de grupo. Só que para essa eleição em específico, a eleição para presidente de 2018,
a gente está vendo um cenário totalmente diferente. Se a gente pegar o grupo político, que é o maior grupo que a gente tem hoje, que é o grupo do Centrão, e o candidato do Centrão, ele tem o maior tempo de TV e ele está muito baixo nas pesquisas. Quando você pega um outro candidato que é de um partido pequeno e não tem segundos de televisão, e é o candidato que está lá nas cabeças da pesquisa. Então, o importante é que você tenha os seus princípios para eleger o candidato, indiferente do partido a qual ele faça parte. E o importante é que você pegue o cenário atual, porque você está assistindo esse vídeo aqui que está sendo gravado para as eleições de 2018. Porém, esse mesmo conteúdo vai servir para eleições de 2020, que são eleições municipais, para a eleição de 2022, né, do próximo presidente. Então, os princípios são os mesmos. Pode ser que esse candidato que você vota hoje, que está com esses princípios, que está ok, você votou nele, diferente do partido que ele está, daqui 4 anos ele troca de partido. E aí ele mantém os mesmos princípios, ele mantém os mesmos critérios, e aí você fala, não, vou votar nesse cara. Ou não, esse cara mudou a cabeça dele, como já aconteceu com ele e outros políticos no período eleitoral, promete, quando vai para a prática, o cara faz ao contrário. Né? Igual aconteceu no último mandato, prometeu, não vou aumentar juros, não vou cobrar imposto, não vou fazer isso, não vou fazer isso. 2 dias depois que se elegeu, fez tudo, aumentou os impostos, aumentou juros, tirou um monte de coisa. Aí você fala, na próxima eleição eu vou votar nesse cara? Não. Então ele já mostrou que não é de confiança, então você troca. Diferente do partido do cara. Então não seja fiel ao partido, seja fiel aos seus princípios, seja fiel a Deus. Exatamente. Então, pelo que a gente entende, eu não devo ser fiel nem a partido e nem a candidato específico. Se aquele partido mantém os princípios, estou com ele. Se aquele candidato mantém os princípios, estou com ele. Agora, se qualquer coisa que deturpa, que desvia os princípios que eu, como cristão, sigo e acredito, eu devo abrir mão desse partido, desse candidato, e ficar sempre com a Bíblia. Ele vai sair, lembra a gente falou em quem votar? O cara sai do quem votar por quem não votar. Então ele mudou, ao contrário. Ele foi para o grupo do não votar, não vota. Não importa no partido que ele está lá. É como se fosse uma régua, uma vara de medir lá no tempo bíblico, lembra dos cânons, na hora de separar o livro bíblico. Se ele encaixasse ali dentro daqueles critérios, ele era considerado um livro canônico, um livro inspirado por Deus. Passou aqui nessa régua, não se encaixa, descarta. Então você deve ter esse princípio na sua mente já. Você coloca aqui todos os candidatos nesse mesmo critério, todos os partidos nesse mesmo critério. E você analisa qual está mais de acordo com aquele princípio que você crê baseado nas Escrituras. Você viu que não se encaixou, passou muito longe, descarta. Como nós já falamos no outro vídeo, vai ser impossível você achar alguém que se amolde perfeitamente aos padrões da Bíblia. Nós não vamos encontrar isso hoje no cenário brasileiro. Porém, você deve analisar qual desses candidatos, quais desses partidos estão mais coerentes com aquele padrão, com aquela crença que você tem, o princípio bíblico que você tem. E isso você tem que pegar também pela questão da preparação. Porque um exemplo, às vezes você vai ter um candidato que ele tem todos os princípios, só que ele não é preparado, não é vocacionado para aquilo. Porque se a gente vai lembrar, a Bíblia nos orienta que para uns fez mestres, para outros líderes, para outros apóstolos, para outros pastores. Então foi dado uma vocação e uma preparação para cada um. Porém, todos seguem os mesmos princípios. Então, às vezes, pode ter um candidato, mas esse candidato tem todos os princípios. Mas agora você olha, ele foi vocacionado para aquilo? Ele foi preparado para aquilo? Ele está apto para aquilo? Porque só os princípios não vão fazer com que ele execute uma boa função, um bom papel, se ele não foi determinado para aquilo. Exatamente. Então você vai colocar nessa régua, além dos princípios, você vai ver, a pessoa é vocacionada, e ainda que você não entenda sobre se ela é ou não vocacionada, se ela exerce ou não um bom papel de liderança, você olha para a questão de preparação, que é muito importante. Se a pessoa não se mostra preparada, não adianta você apoiar só porque você consegue, mas ela crê na mesma fé que eu, ela apoia da mesma forma, ela pensa da Bíblia da mesma forma que eu. Não basta isso, a pessoa precisa ter... Cara, se nós formos encontrar na Bíblia, Mara, é até interessante citar José lá no Egito, por exemplo. José, ele era um homem que se destacava em tudo que ele fazia. Né? Na prisão, José ficou liderando ali aqueles presos ali quando ele foi preso. Na casa de Potifar também, ele foi escravo de um homem da mais alta corte ali. Então, agora, José no Egito, depois de revelar o sonho do faraó,
ele não simplesmente foi colocado como governador porque ele era um homem, não, valeu por você ter revelado meu sonho. Não, mas foi quando o rei pediu um conselho a ele e José mostrou que era sábio o suficiente, que era capacitado o suficiente para instruir o rei sobre o que fazer, instruir o faraó sobre qual medida tomar para poder, então, cessar aquela fome que o povo havia passando. Então, nós precisamos entender que, além de ter vocação, além de ser uma pessoa de bom caráter, precisa ter também preparação. Nos tempos bíblicos, nós vemos que José tinha, nós vemos que Daniel também tinha, foi um outro texto que nós citamos em outro vídeo. Então, sempre lembre-se de colocar esses critérios na hora de você escolher alguém para você votar ou para você não votar. Beleza? Então, pessoal, nós devemos ter em nossa mente que votar em branco ou votar nulo não é a melhor opção. Nós, como filhos da luz, devemos exercer essa função de manifestar a luz, manifestar a melhoria para aquilo que nós acreditamos. Então, se você talvez estava pensando em votar branco ou votar nulo, eu te oriento a orar, pedir discernimento a Deus, e eu acredito que você já faça isso. Então não adianta nada você orar, pedir Deus discernimento, o que eu faço, Deus? Em quem eu voto? E no final você chegar lá e colocar branco ou nulo. Se você está orando, se você está buscando, coloque, tenha esses critérios, esse padrão e vote em alguém. Mas talvez você diga, mas não tem nenhum deles que se amolde perfeitamente às Escrituras. Não vai ter mesmo. Nenhum ser humano vai ser capaz de se moldar exatamente em todos os princípios das Escrituras. Então não adianta você achar que vai surgir um candidato aí que vai agradar todo mundo. Não vai. Isso é uma certeza. E tenha na sua mente uma coisa também. Nós não estamos votando para eleger um Deus. Não. Nós estamos votando para eleger um presidente que resolva os problemas da nação e que traga uma melhoria para a nossa vida aqui na Terra. Nós somos cidadãos do céu, mas somos também cidadãos aqui da Terra e precisamos exercer essa cidadania. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido em quem votar, em quem não votar, qual é a importância de votar e não votar em branco, não votar em nulo, e não se atrasar, para perder a votação e não faltar na votação. E o próximo vídeo vai ser o vídeo mais polêmico dessa série. No próximo vídeo, todas as perguntas que vocês fizeram no vídeo 1, no vídeo 2 e as desse vídeo agora serão respondidas no próximo vídeo. Vai ter perguntas sobre você é a favor do aborto, você é a favor da castração química, você é a favor do porte de arma. Então eu, como crente agora, eu posso comprar uma arma e sair por aí com a arma na cintura, igual lá no Velho Oeste. Eu posso ter uma arma em casa. Então tem várias perguntas que fazem referência ao que está sendo debatido nas eleições, que nós vamos responder no próximo vídeo. Provavelmente deve sair amanhã. Então, assista esse vídeo, compartilhe, deixe sua pergunta, que amanhã você vai ver um vídeo apenas com respostas das perguntas que nós recebemos nessa série. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do tema, se você concorda ou discorda do que falamos aqui, deixe aqui nos comentários, vamos conversar de forma educada, de forma sadia e aprender uns com os outros cada dia mais. Ok? Então é isso, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo do Ministério Levanta e Anda.